Bom dia, bom sábado. Você que está em casa, chegou uma hora muito importante. Eu fiquei sabendo que normalmente nós não estamos contando a historinha das crianças porque as crianças não estão aqui. Mas hoje é sábado de educação e na escola adventista nós temos crianças. E não poderíamos ficar sem contar a historinha das crianças. Você que está em casa está preparado? Já sentou? Já se acomodou? Se tiver alguma criança aí que queira vir aqui, ó, ficar pertinho de mim para ouvir a historinha, pode vir. Tem uma historinha muito legal hoje. Vou contar uma história que aconteceu muito longe daqui. Pode sentar aqui, ó, bem pertinho aqui de mim, ó. Senta aqui, ó. Isso. Todo mundo bonitinho. E você que está em casa também, hein? Presta bastante atenção nessa historinha. Num lugar muito longe daqui, era uma aldeia, bem longe, lá na África. Lá na África tinha uma aldeia e lá eles ouviram dizer, uma menininha ouviu dizer, uma mocinha ouviu dizer, que numa escola, numa cidadezinha, há 3 dias caminhando a pé, eles tinham recebido, uma escola lá, eles tinham recebido bolsa de estudo. O governo tinha doado 300 bolsas de estudo para aquela escola. E aí eles ficaram muito empolgados, porque muitas pessoas queriam ir, mas lá na aldeia era muito distante. E só uma mocinha teve coragem de ir. Ela foi passando pela mata e ela ficou 3 dias. Ela levou só uma sacolinha assim, ó, de roupa, porque ela não tinha muita coisa também. Ela era muito pobre, aquelas pessoas daquela aldeia eram muito pobres. E ela foi indo, 3 dias. Quando ela chegou lá na escola, sabe o que aconteceu? Ela foi entrando assim na escola e quando ela viu as pessoas assim, várias crianças juntas, ela chegou perto. Mas quando ela chegou perto, as pessoas foram se afastando e as crianças foram olhando para ela e ela assim paradinha e as crianças olharam com cara de susto, assim com medo. E aí a professora viu aquilo acontecer assim de longe e quando ela chegou perto, a professora também levou um susto. Sabe por quê que a professora levou um susto? Porque aquela mocinha, aquela menina, ela não tinha nariz. Já viram? Vocês já viram? Alguém aqui já viu alguém sem nariz? Eu já vi. É uma cena diferente, não é? A gente se assusta porque a gente não está acostumado. E aí, as crianças levaram um susto, mas a professora logo acolheu aquela menina. E sabe qual era a escola que aquela menina foi estudar? Era uma escola adventista. E aí essa menina começou a estudar. Ela ficou 1 mês estudando naquela escola. Ela sentava bem pertinho da professora. E a professora se afeiçoou muito a ela porque ela era muito esforçada. Ela tinha muita dificuldade porque ela nunca tinha estudado. Mas mesmo assim, ela sentava na primeira carteira, ela procurava fazer tudo. Ela era muito carinhosa com a professora e a professora também ajudou muito. E ali, em 1 mês, ela aprendeu muitas coisas. Mas aconteceu um problema. Poxa vida, o governo tirou 100 bolsas. Ele tinha dado 300, mas aí ele resolveu e tirou 100 bolsas da escola. E aí a escola precisou mandar 100 crianças de volta para casa, que não iam mais poder estudar lá. E aí, para isso acontecer, eles fizeram uma provinha. Todas as 300 crianças fizeram uma prova. E os 200 melhores continuaram. E aí a professora foi falando no dia, né, da provinha, aquela mocinha sem nariz, ela tinha muita dificuldade. Mas aí o que aconteceu? Ela fez a prova, aí a professora foi falando os nomes, pá. Aí os últimos 10, os últimos 9, 8, 7, o último nome que a professora falou foi o nome da menina sem nariz. Ai, a menina sem nariz ia precisar ir embora, voltar para casa. E aí, sabe o que ela fez? Ela pegou as coisinhas dela, e aí a professora foi se despedir dela, abraçou, e ela foi andando assim, ó, de costa até longe, para ela poder ver a professora o máximo que ela pudesse, porque ela tinha criado um carinho muito grande por aquela professora. E ela voltou para casa. A professora continuou o trabalho e tudo continuou seguindo normalmente. Mas um dia, lá na missão, onde eles trabalhavam, né, na associação, como se fosse a nossa associação hoje, lá era a missão. Chegou uma carta.
uma carta de uma aldeia bem distante. E na carta dizia assim, ó, por favor, mandem urgente um pastor. Nós queremos nos batizar. Olha, lá na aldeia tão longe que ninguém nem conhecia. E aí, depois de um ano se passou, depois de um ano, um pastor corajoso, missionário, falou, eu vou na aldeia. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou um facão e foi cortando o mato. Foi cortou um mato aqui, cortou um mato ali. Ai, que cansaço, 2 dias. No terceiro dia, à noite ele parava, dormia embaixo de uma árvore. E aí se chegasse algum leão, ele orava, Senhor, espanta o leão. Viram? Um leão? Nossa! Se chegasse algum tigre, ele orava e Deus cuidou dele. E ele foi cortando o mato. Nossa, todos os bichos. A sonoplastia aqui é perfeita, gente. Todos os bichos de Deus foi cuidando dele. Mas faltava bem pertinho, ele já conseguia ver as luzes da aldeia. As luzes, o foguinho, né? As tochas acesas. E aí ele pensou assim, nossa, já estou quase chegando, que bom. Quando, de repente, ele estava andando assim, cortando o mato, e de repente, uma cobra agarrou na mão dele, ele sacudiu a cobra e jogou a cobra longe. Quando ele viu qual era a cobra, é a cobra 100 passos. Sabe por que o nome da cobra é 100 passos? Porque ela era tão venenosa, que se a pessoa desse 100 passos, antes de dar 100 passos, ela já morria. Sabe o que ele fez? Ele pensou assim, ó, não posso morrer. Eu preciso falar de Jesus para aquele pessoal daquela aldeia. Ele pegou um facão na mesma hora e cortou um pedaço da mão. Para o veneno não seguir para o sangue, né? Pegou um pedaço da camiseta, fez um torniquete aqui, ó, amarrou aqui e foi embora. E ele começou a contar. 1, 2, e ele pedia, Senhor, eu não posso morrer. Essa cobra não pode me matar porque eu preciso falar de Jesus. E aí ele foi apertando e foi contando 50 passos, 90 passos, 100 passos, e ele ainda estava vivo. E ele foi chegando bem pertinho da aldeia, foi entrando na aldeia. E quando as pessoas viram aquele homem chegando com o braço machucado, saíram correndo e foram, o que aconteceu? O que houve? Ele falou assim, eu sou um pastor, me pediram para eu vir aqui há 1 ano atrás, só que eu só consegui chegar agora, e eu quero falar de Jesus. Chama todo mundo, porque a cobra 100 passos me picou, eu tenho pouco tempo. A cobra 100 passos picou, chama todo mundo. E chamaram todo mundo e ficaram assim, todos reunidos em volta dele. E aí ele começou a falar, olha, eu tenho pouco tempo, a cobra 100 passos me picou, então eu vou cantar um hino com vocês, para vocês, eu vou cantar um hino. E ele começou a cantar, aguardo o dia... Nossa, mas vocês já sabem esse hino? Não, então tá bom. Então eu vou falar um verso da Bíblia. Se vocês já sabem esse hino, eu vou falar um verso da Bíblia para vocês. O Senhor é o meu pastor. Vocês também sabem esse hino? E aí o pastor falou assim, peraí, quem foi que ensinou tudo isso para vocês? Saiu lá de dentro uma menina sem nariz. Ela ficou 1 mês na escola adventista. E ali foram batizadas mais de 280 pessoas. Aquele pastor sobreviveu, por misericórdia de Deus. E aí nós vemos o poder da educação adventista na vida dos nossos filhos e das nossas crianças. Jesus quer que todos nós falemos do amor dele e levemos todas as crianças aos pés de Jesus. Aquela menina sem nariz, com toda a dificuldade dela, levou Jesus para toda a aldeia. Desculpa, irmãos. É muito forte isso.
É muito importante sabermos que a nossa missão na escola adventista não é apenas trabalhar. Nós precisamos levar o amor de Jesus. A nossa missão é levar esses meninos para lá, para o céu. E nós contamos com vocês, com os irmãos da igreja, com os pais. Paizinho e mãezinha, se o seu filho não está lá, não perca tempo. Porque estando lá já é difícil hoje em dia. O mundo está tão atrativo, principalmente se não estiver. Eu costumo dizer lá na escola que nós vivemos numa grande batalha. E um grande terreno dessa guerra está dentro da escola. É a luta intensa do bem contra o mal. E nós estamos ali para falar do amor de Jesus, para que as nossas crianças saiam dali e façam como a menina sem nariz. A menina sem nariz falou de Jesus para toda a aldeia, em 1 mês de escola adventista. Que Deus abençoe vocês, queridos. Que vocês sempre lembrem que nós precisamos amar as pessoas e falar que Jesus vai voltar. Você está vendo? É bonito, não é? Vocês estão vendo? É lindo. Jesus foi preparar um lugar muito lindo assim. Lá, olha, onde a ovelhinha vai ficar junto com o leão. E eles não vão se machucar. Onde nós vamos poder sentar no meio deles e nós não vamos sofrer nada. Isso muito mais Jesus veio preparar para nós. Agora vocês vão sentar lá pertinho do papai e da mamãe, vão ficar bem quietinhos, que agora está na hora da história dos adultos, tá bom?